Amém, amigos? Pai, eu te dou graças por essa noite. O Senhor sabe de nossos corações aflitos. E nós colocamos, ó Pai, o nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor venha preparar, ó Deus, esta noite, essa devocional cheia da Tua graça, da Tua presença. Pai, não permita que o inimigo venha travar essa live. Não permita, Senhor, que o inimigo venha, Deus amado, levantar nenhum tipo de ação para tirar o nosso foco e a nossa atenção, Pai. Que nós viemos estar com o coração conectado com o Teu Espírito. Sela, Senhor, todos os meios de comunicação. Em nome de Jesus, sela a nossa casa, Pai. E que nós viemos estar debaixo da Tua presença, da Tua nuvem de glória. Pai, abre o nosso entendimento, abre o entendimento do nosso coração, do nosso espírito, da nossa mente, Pai, para que possamos compreender a largura e a dimensão da revelação da Tua palavra para hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Bora lá começar. O tema de hoje é Leviatã, a desconstrução do orgulho e egolatria. Cleide diz uma coisa interessante. Uma das maiores tragédias da queda é que ficamos entediados de glórias costumeiras. Uma das maiores tragédias da queda é que ficamos entediados de glórias costumeiras, não é? Precisamos entender que os inimigos de Deus atuam internamente e externamente. Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, ou seja, no terceiro céu. E essa guerra não é apenas uma guerra espiritual, mas ela é uma guerra territorial, ela é uma guerra física. E os inimigos de Deus, eles não são apenas externos, mas eles são internos também. E quais são? E quem são os inimigos internos de Deus? A doutora Neuza diz no livro aqui: são aqueles que creem que são os mais leais e fiéis a Deus, e que creem que estão fazendo uma grande contribuição para o reino. E são bastante convencidos da sua importância, mas caem na vaidade, arrogância e orgulho. Essas pessoas somos nós, a liderança, somos aqueles que dependemos de nós mesmos para fazer a obra de Deus. E damos o nome de egolatria, culto a si. Egolatria é um culto a si, quando as pessoas estão fazendo culto para si, não para Deus. Pois estamos convencidos de que somos capazes de fazer as coisas sozinhas. Porém, quais foram as declarações de Jesus? Sem mim nada podeis fazer. O Filho nada fazia por si. Está lá em João capítulo 5. O Filho nada fazia por si. Então, quem são os inimigos internos de Deus? A arrogância, a prepotência, a malícia, não é? Pois estamos convencidos de que somos capazes de fazer as coisas. Irmãos, nós não conseguimos fazer nada que está relacionado à igreja sozinho. A igreja não pode caminhar sozinha. A igreja precisa estar debaixo da mente de Cristo. A mentalidade da igreja, que é segundo a mentalidade do líder, mas o líder não está debaixo da mentalidade de Cristo, bíblica, do Espírito, essa igreja está fadada à derrota, não é? E aquele que faz a obra de Deus por si mesmo é um feiticeiro. A pessoa que faz a obra de Deus por si mesmo é um feiticeiro. Abram comigo Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5 e 6. Vai nos orientar a algo interessante. Diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só, maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, 5 e 6. E faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que Deus declara a Isaías? O meu povo adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso acontece quando a pessoa faz a obra de Deus sozinha. Essa pessoa está debaixo de uma atmosfera feiticeira. E nós nos tornamos inimigos de Deus e da nossa nação, do nosso trabalho, do nosso casamento, de todos os lugares que nós estamos, por atuarmos através da força do nosso braço e da nossa autojustiça. Leviatã, ele atua através da autojustiça, não é? A nossa vaidade ministerial promove a idolatria, assim como a prostituição que promove a pobreza e a miséria financeira.
A nossa vaidade ministerial promove a idolatria, assim como a prostituição que promove a pobreza e a miséria financeira. Uma liderança orgulhosa, soberba e altiva e vaidosa cria uma comunidade também problemática. Olha só, uma liderança orgulhosa, soberba e altiva e vaidosa cria uma comunidade problemática. Quando atuamos espiritualmente para nós mesmos, inconscientemente damos legalidade a Leviatã. Então, quando uma igreja ela está debaixo da vaidade e não está debaixo do Espírito, essa igreja, na verdade, está sendo influenciada por Leviatã. Como Leviatã influencia uma igreja? Leviatã é o principado que atua através do orgulho e soberba. Ele causa problemas dentro de uma comunidade, onde os membros não estão curados. A verdade é que devemos nos entregar de fato a Cristo e viver a nova vida, cultivar a presença do Espírito Santo. Caso contrário, outros espíritos ocuparão o espaço vazio. Se a nossa vida não é ocupada pelo Espírito Santo, ela é ocupada por algum outro espírito. Se a nossa igreja não é ocupada pelo Espírito Santo, imagina uma igreja que não é ocupada pelo Espírito Santo. Ela está sendo ocupada por outros por demônios, por espíritos malignos, não é? E este espaço, essa comunidade, essa vida, sem a ação do Espírito Santo, será problemática. Uma vida sem o Espírito Santo, uma comunidade sem o Espírito Santo, é uma comunidade problemática. Leviatã gera o abandono do primeiro amor a Deus, pois passamos a nos amar primeiro e colocamos o império religioso acima do Senhor. Leviatã promove a falta de amor a Deus e promove o amor a si mesmo e Gente, eu posso amar mais a minha unção do que a Deus. Eu posso amar mais o meu ministério e o meu casamento do que a Deus. Eu posso amar mais o meu filho do que a Deus. Por isso Deus pediu Isaac. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho, né? Então, eu posso colocar o dinheiro acima de Deus. Eu posso colocar a reputação acima de Deus. Eu posso colocar a religião acima de Deus. Isso tudo é idolatria, é um império religioso. A igreja, a comunidade cega, a pessoa cega, significa que a liderança é egocêntrica, ou seja, uma liderança centralizada em si, que domina e não permite a ovelha participar de nada. Então é uma liderança onde vocês, eu, não temos voz, apenas vamos como ovelha, recebemos, ficamos, obesos espiritualmente, não damos produtividade, porque a liderança não cria um espaço para isso. Eu conheço igrejas onde só as famílias pregam, onde só a panela prega, onde só as pessoas ali que estão em torno do líder, do pastor, do apóstolo, do bispo, do profeta, têm oportunidade. Essa igreja, na verdade, está centralizada mais no homem do que em Cristo. Porque uma igreja que é centralizada em Cristo, ela não se preocupa apenas com o ambiente espiritual da igreja local, mas ela se preocupa como está o bairro, a rua, a região, como está as famílias que estão em volta da igreja, não é? É uma igreja que ativa os membros a serem membros dentro da sociedade, não apenas dentro da igreja. A igreja que atua, venha e desenvolva aqui e não desenvolva no mercado de trabalho, não desenvolva na sociedade, não se desenvolva em outros lugares, é uma igreja fadada ao espírito de Leviatã. E nós devemos tomar cuidado, porque o Espírito de Deus, ele é vivo, é um Espírito que se move em todas as áreas da sociedade, não só apenas dentro da igreja. Deus não amou apenas a igreja, Deus amou o mundo. Então, quando eu tenho essa visão de que a igreja é o eixo do amor de Deus para espalhar para o mundo, essa visão começa a tomar conta da minha rua. É como o rio que alegra a cidade de Deus, que invade as ruas, os becos, as vielas, as vias, não é? E aí eu consigo viver realmente a centralidade de Cristo. E uma liderança que é envolvida com Leviatã cria e levanta o império próprio e não o reino de Deus. Dessa forma, abrimos a porta para Leviatã, porque ele é o chefe dos orgulhosos, dos altivos, dos arrogantes e dos vaidosos. Não fiquem debaixo de uma liderança que tem orgulho, vaidade, soberba e arrogância. Você precisa estar debaixo de um lugar que reflita a Cristo, a mansidão e a humildade. Porque sem mansidão e sem humildade,
e sem um coração puro ninguém verá Deus, não é? E a Bíblia revela quem é Leviatã. A palavra Leviatã aparece 5 vezes na Bíblia. E quais vezes aparece essa palavra Leviatã? Anotem, Jó 3:8, Leviatã vai aparecer em Jó 3:8, Jó 3:8, Jó 4 do 1 ao 2, Jó 4 do 1 ao 2, Salmos 74:14, Jó 3:8, Jó 4 do 1 ao 2, Salmos 74, versículo 14, Salmos 74, versículo 14, Salmos 104, 24 e 26, Salmos 104, 24 e 26, Isaías 27, 1. Eu vou repetir de novo, certo? Eu vou pedir para vocês não comentarem, para os irmãos poderem comentar, ouvirem o que eu estou falando e prestarem atenção. Jó 3:8, Jó 3:8, Jó 4 do 1 ao 2, Jó 4 do 1 ao 2. Obrigado, Natália, por colocando aí. Salmos 74:14, Salmos 74:14, Salmos 104 do 24 ao 26, Isaías 27:1. Isaías 27:1. Esses 5 versículos vão falar sobre Leviatã, não é? E nós precisamos compreender quem é Leviatã. Quando uma pessoa peca, ela está expressando uma preferência por algo acima de Deus. Quando uma pessoa peca, ela está expressando uma preferência por algo acima de Deus. Presta atenção. Quando eu e quando você pecamos, estamos expressando uma preferência acima de Deus, dizendo que Deus não é suficiente em amor, em graça, em alegria, em bondade e misericórdia. Está dizendo que Deus e seu caminho são menos satisfatórios do que o caminho do pecado. John Piper. John Piper diz o seguinte: quando uma pessoa peca, ela está expressando uma preferência por algo acima de Deus. Está dizendo que Deus e seu caminho são menos satisfatórios do que o caminho do pecado. E é o que Leviatã faz. Leviatã desvia a nossa atenção daquilo que realmente importa, não é? A Leviatã talvez esteja associado aqui no livro diz, na página 24, Leviatã talvez esteja associado a Tiamat, uma divindade da saga babilônica. Trata-se de uma analogia a Tiamat, que seria uma deusa pagã, mãe de todos os deuses fenícios. Essa deusa, conforme a evolução foi tendo, ela se tornou, dentro do sincretismo, a rainha do mar e a rainha dos céus, em várias mitologias, não é? É representada por uma sereia, contudo sua cauda não é de peixe, e sim de uma cobra aquática. É aquele símbolo do Starbucks. Aquela sereia do Starbucks representa essa deusa pagã da Babilônia, não é? E dos deuses, e uma deusa fenícia. Representada por uma sereia, contudo sua cauda não é de peixe, e sim de uma cobra aquática, com escamas e nadadeiras como uma moreia. Acima, há muitas características da rainha das águas cultuada no Brasil, uma entidade conhecida de religiões afro que domina sobre as águas salgadas. Na história, alguns atores políticos associaram Leviatã ao sistema humano que age em paralelo à ordem natural das coisas. Então, Leviatã, ele também tem uma figura feminina. E essa figura feminina é a rainha das águas, não é? Onde nós conseguimos enxergar dentro do Brasil, em outras religiões, em outros lugares também, em outros pontos históricos, não é? Jesus, toma essa. Não estou falando nada contra a marca, pelo amor de Deus, hein? Não quero ser processado. Aí tá aqui. O número de intérpretes sugere que Leviatã é um símbolo da humanidade em oposição a Deus. O número de intérpretes sugere que Leviatã é um símbolo da humanidade em oposição a Deus, não é? Indicando que tanto ele como os monstros mencionados no livro de Daniel e Apocalipse
são como uma metáfora. De acordo com Tomás de Aquino, Leviatã é o demônio da inveja. De acordo com Tomás de Aquino, Leviatã é o demônio da inveja. E primeiro demônio que pune os pecadores correspondentes. Por isso que Jó teve problema com Leviatã. Você vai ver onde Jó descreve muito sobre Leviatã. Por quê? Jó, ele tinha uma soberba espiritual. Jó, ele falava, olha, Jó, ele tinha, se você for ler o livro de Jó, você vai contemplar a soberba de Jó. Onde Deus, nos finais do livro de Jó, vai confrontar Jó. E Leviatã, ele é aquele demônio que pune pecadores, que segundo Tomás de Aquino, não é? De acordo com Tomás de Aquino, Leviatã é o demônio da inveja e primeiro demônio que pune os pecadores correspondentes. Leviatã, identificado com o crocodilo do Nilo. Leviatã foi identificado como um crocodilo do Nilo. Isso, irmãos, é muito forte, não é? A interpretação cristã de Leviatã é sempre considerada como sendo um demônio ou um monstro natural associado com Satanás e o diabo, a antiga serpente. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9, não é? Ali também tem a figura de Leviatã. A interpretação cristã de Leviatã é sempre considerada como sendo um demônio ou um monstro natural associado com Satanás e o diabo, a antiga serpente. Isso na visão cristã. Alguns estudiosos bíblicos consideram Leviatã aquele que representa as forças pré-existentes do caos. O número de intérpretes sugere que Leviatã é um símbolo da humanidade em oposição a Deus. E foi de novo o que eu disse, não é? Dentro da Bíblia, Leviatã, ele é tido como a antiga serpente, dragão, diabo ou Satanás. E ele é oposto a Deus. Tudo aquilo que está em oposição a Deus é Satanás, o diabo. Então Leviatã, na Bíblia, tem essa figura. Leviatã, ele é o senhor da soberba. Leviatã, ele é o senhor da soberba. John Piper diz o seguinte: mas Deus não é moderadamente agradável, ele é infinitamente agradável. Se não estamos intensamente satisfeitos com Deus, precisamos de perdão e cura. Mas Deus não é moderadamente agradável, ele é infinitamente agradável. Se não estamos intensamente satisfeitos com Deus, precisamos de perdão e cura. Abram comigo a Bíblia, lá em Jó, capítulo 41. Jó, capítulo 41. Por favor, deixa eu abrir aqui com vocês. Jó, capítulo 41. Do 33 ao 34. Jó 41, do 33 ao 34, diz o seguinte: na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Leviatã vê tudo o que é alto, exaltação. Leviatã se autopromove. Pessoas que se autopromovem, pastores, apóstolos, profetas, sem um reconhecimento coletivo do corpo de Cristo, está sob a influência de Leviatã. Porque a igreja precisa reconhecer a unção. Uma pessoa que se autopromove, essa pessoa não está sendo reconhecida de uma forma legítima, não é? A unção, ela vem para testificar a autoridade daquela pessoa. Então, para a pessoa exercer a autoridade, né, nós precisamos reconhecer a autoridade dela, certo? Então, Leviatã vê tudo o que é alto, exaltação. Ele é o pai dos soberbos. Os altivos têm um rei sobre si. E quem é este rei? Leviatã. Leviatã, ele é o rei dos soberbos e dos arrogantes, não é? Deus diz em Isaías: porque eu sabia que eras obstinado. Quem era obstinado? Ele está falando. E a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Lá em Isaías,
48:4, Deus diz o seguinte, Isaías 48:4, porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Todo soberbo resiste ao Espírito Santo. Toda pessoa soberba, arrogante, prepotente, ela resiste ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é uma pomba, o Espírito Santo é simples, o Espírito Santo ele é da paz, o Espírito Santo ele é amor, não é? O Espírito Santo ele é vida. E toda pessoa com dura cerviz, que é uma pessoa soberba, ela resiste ao Espírito Santo. O que significa uma dura cerviz? A cerviz é justamente os tendões do pescoço. E o Espírito Santo precisa quebrar a cerviz. Ou seja, fazer com que ele se curve, dobrando seu pescoço diante do Senhor. Isto demanda humildade. Há pessoas assim, com testa de bronze, cuja cerviz é o nervo de ferro, que não se dobra, não se humilha, mesmo dentro da igreja. Aquela pessoa que todo mundo é errado, menos ela. O chefe é errado, o líder é errado, a esposa errada, o filho é errado, o cachorro é errado, o gato, o papagaio, a religião, tudo é errado. Menos a pessoa. Essa pessoa é uma pessoa de dura cerviz. E não se curva diante do Espírito Santo, não se quebranta diante do Espírito Santo. Os soberbos têm um rei sobre si. Os orgulhosos têm um Senhor sobre as suas vidas. Eles têm alguém que os domina, Leviatã. Como se manifesta o orgulho e a soberba? Como se manifesta o orgulho e a soberba? Queixar-se contra Deus, prestem atenção, queixar-se contra Deus, falta de gratidão e adoração, uma pessoa crítica demais, descontente, queixosa e murmuradora, uma pessoa que se ira, tem excesso de raiva, não é? Frustração, mal-humorada, um olhar assassino, ver a si mesmo como alguém melhor do que os outros. É uma pessoa que sempre se enxerga melhor do que a outra, tanto de forma positiva como de forma negativa. Uma pessoa que passou por tanta tragédia, ela não vai conseguir enxergar e não vai conseguir se colocar na posição de outra pessoa, porque só ela passou por tragédia. Isso, ela está debaixo de Leviatã. E também uma pessoa que só ela é boa, que só ela tem um poder sobrenatural, que só ela se move em todas as áreas e todos os dons proféticos e ninguém é melhor do que ela. Essa pessoa tem um destino, a queda, não é? Assim como Lúcifer caiu, essa pessoa está prestes a cair. E Leviatã também desperta a ofensa, não é? Ofender-se facilmente, intolerância, falta de paciência, visão exagerada de sua importância e talentos. Uma pessoa que tem uma visão exagerada da sua importância, do seu talento. Uma pessoa perfeccionista, não é? Que transforma o que é menos importante em mais importante. Aquela que faz uma tempestade em um copo d'água. Fala demais e com frequência, não tem freio na língua, na boca, não é? Fala muito de si mesma. Busque dependência ministerial, espiritual, não é? Pessoa que não se sujeita à liderança, pessoa que não sabe se sujeitar à voz de autoridade, que sempre quer ter razão. Essa pessoa está debaixo de Leviatã. Não é só o pastor que pode estar debaixo, ou o líder, a pessoa também pode estar debaixo. Às vezes o pastor tem unção, não é? E a pessoa que é altiva não consegue reconhecer a unção do pastor porque se acha melhor que o pastor. Essa pessoa é filha de Leviatã. É uma pessoa obstinada, certo? E é aquela pessoa que tudo tem que ser do jeito dela, né? É uma pessoa que se desgasta facilmente com o que os outros pensam sobre si. É uma pessoa sarcástica, que ofende, menospreza, não é? Fica caçando o problema dos outros e não consegue resolver os seus próprios problemas. Leviatã tampa os olhos dessa pessoa e não faz com que a pessoa enxergue que ela também tem problemas. Sempre o próximo tem problema, ela nunca tem problema. Leviatã tem um espírito altivo e não deixa a pessoa ser serva. É uma pessoa que toda hora tem que ser reconhecida. É uma pessoa que tem falta de compaixão. É uma pessoa que sempre está se autodefendendo e transfere a culpa para outros. Então tudo tem uma culpa, ela nunca é a culpada. E isso é uma atmosfera de Leviatã, não é? Uma pessoa que sempre transfere a culpa e não consegue reconhecer que ela é culpada. É uma pessoa que sempre está disposta a estar dentro de problemas e conflitos, não é?
E tem alguns efeitos práticos, né, de Leviatã. E quais são esses efeitos práticos de Leviatã na vida cristã? O engano e a soberba podem produzir ilusão na vida de uma pessoa. Olha só. O engano e a soberba podem produzir ilusão na vida de uma pessoa. É uma pessoa que não sabe o lugar que Deus tem para ela espiritualmente, emocionalmente. É uma pessoa que não sabe o que está acontecendo na vida dela espiritual, que o dinheiro some rápido, que todo mundo desaparece da vida dela. É uma pessoa que não consegue achar o fio da meada da vida, parece que perdeu o rumo da vida. É uma pessoa que se sente debaixo de uma nuvem de engano. É uma pessoa que parece que sempre está por baixo de um efeito de ilusão. Essa pessoa está cegada por Leviatã. E nós precisamos pedir para o Espírito Santo limpar os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Precisamos comprar o colírio de Jesus. Amém? Para limpar os olhos do nosso coração, limpar os olhos da nossa alma. Eu preciso sondar o meu coração, eu preciso vigiar, né? Porque eu tenho uma personalidade forte, e essa minha personalidade forte, eu posso ser induzido por Leviatã. Eu só estou fazendo essa live porque eu reconheci aonde muitas vezes Leviatã estava influenciando a minha vida, e eu tive que me quebrar, eu tive que me rasgar na presença de Jesus e dos irmãos, e reconhecer que realmente eu errei, não é? O cristão pode caminhar no engano devido à sua soberba? Claro. Olha só o que Deus declara. A soberba do teu coração te enganou. Lá em Obadias 1:3. Obadias 1:3 diz. Obadias 1:3 diz. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas. Na sua alto-morada que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Olha que interessante. O cristão pode caminhar no engano devido à sua soberba? Sim, a Bíblia declara isso, em Obadias 1:3. É maravilhoso ver que muitos ministérios começam operando debaixo da glória de Deus. E o Senhor realiza coisas tremendas e extraordinárias. De repente, os corações dos líderes e os que estão à frente do movimento se exaltam e procuram construir suas moradas nos altos montes, e vem o engano, o erro, e logo após isso, a queda. De repente, os corações daqueles que estão à frente se exaltam e procuram construir suas moradas nos altos montes, vem o engano, o erro, e logo após isso, a queda. Como eu posso dizer? O orgulho precede a queda. Então nós precisamos reconhecer o nosso coração. E normalmente aquela pessoa, não, se aquela pessoa estivesse aqui, essa mensagem ia ser para ela. Não, essa mensagem é para você. Vá para a igreja nunca pensando na pessoa, vá pensando em você com Deus. Vá pensando que a ministração, que a adoração é para Deus e que a mensagem é Deus usando para transformar a tua vida. Quando nós vamos para um lugar, aquela pessoa devia estar aqui ouvindo isso. Você já está orgulhoso. Você não está vendo que Deus pode transformar algo dentro da sua vida. Então, precisamos nos converter primeiro, não é? E algumas pessoas chegam na igreja, mas não teve unção nenhuma. É óbvio que não. Você ficou esperando que Deus movesse outra pessoa, ao invés de se mover em você e em você, não é? Então nós precisamos quebrar esse orgulho. E Leviatã também, ele afasta a presença de Deus. Leviatã afasta a presença de Deus. Ele não permite que as pessoas venham enxergar a presença de Deus. Leviatã, ele não permite que a glória seja revelada, não é? Lá aqui na página 33, diz, vamos analisar sobre a Arca da Aliança. A arca era uma forma, porém, sem a nuvem da glória, a arca não passava de uma caixa de madeira, uma linda caixa revestida de ouro. O que estabelecia a diferença era a nuvem da glória de Deus. Porém, se a glória, a Shekinah de Deus, fosse retirada, a arca voltaria a ser uma caixa de madeira revestida de ouro. E quantas arcas da aliança estão diante dos nossos olhos hoje? Caixas muito bem montadas, revestidas de ouro, contudo a nuvem da glória já foi embora. Vemos constantemente ministérios que se exaltam, ministérios de adoração, pregação, missão, que entram pela passagem do orgulho,
onde, infelizmente, o Espírito Santo não se move mais, pois eles abriram a porta para Leviatã, o rei do orgulho. O que antes era uma reunião de adoração, oração, missão e intercessão, agora é um verdadeiro show. Porque a pessoa só tem a forma, na verdade, e ela não tem mais o espírito. E muitas vezes as pessoas têm sim a forma de fazer coisas bonitas, congressos, conferências. Eu trabalho com muitas conferências, com muitos congressos, seminários, quase todo final de semana eu estou num retiro, ministrando, pregando. Nós conseguimos entrar no automático de uma forma muito rápida. O que eu quero dizer, a gente consegue construir a arca de uma forma muito rápida, que nós já temos a medida, mas se nós não tivermos a presença do Espírito, será só mais algo vazio. E aí quem vai tomar conta será Leviatã, não é? O engano e a forma permanecem, porém o conteúdo dado pelo Espírito Santo desaparece. Isto é a obra de engano. Não adianta simplesmente ter a forma e não possuir o conteúdo. Não adianta você ter a forma, não adianta você ter a forma, não adianta você ter as medidas, mas não possuir o conteúdo que é o Espírito Santo, não é? Então a pessoa que não está debaixo do Espírito da verdade está debaixo do Espírito da mentira. E essa pessoa não consegue mais enxergar o Espírito Santo na vida dela. E a oração é o único caminho da nossa dependência de Deus. Nós honramos ao Senhor quando invocamos e reconhecemos a sua soberania sobre as circunstâncias da vida. Mas, eu estou falando que a oração é o caminho da nossa dependência de Deus. Porém, as orações podem não ser atendidas. Muitas orações não geram efeitos. Não é verdade? Muitas orações não geram efeitos. Qual seria o motivo? Orações não respondidas muitas vezes é sinal da presença da soberba. Orações não respondidas é sinal da presença da soberba. Olha que interessante. Porque quando nós oramos e o Espírito Santo vem, a resposta vem, a transformação vem, a água se transforma em vinho, o mar se abre, o sol para, a ressurreição, a cura, a libertação, a transformação. Mas as orações não atendidas é porque nós estamos orando para um Deus errado. Porque a oração não atendida está sendo levada a um Deus que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não consegue alcançar. Salmo 115 é uma oração feita a um ídolo. Porque a oração que é feita ao Deus Criador dos céus e da terra, pelo Espírito Santo é respondida. Porque Hebreus fala que Jesus abriu o novo e vivo caminho. Ele rasgou o véu de cima a baixo. E nós temos acesso, uma oração não respondida está sendo direcionada a um Deus errado. Pode ser para soberba. A palavra de Deus em Jó 35:12 diz: quando clamam a Deus, Deus não responde por causa do orgulho. Jó 35:12 diz: quando clamam a Deus, Deus não responde por causa do orgulho. Nós estamos num tempo em que Deus está trazendo a devida retribuição, ou seja, honrando a quem deve ser honrado. Homens e mulheres que entraram pelo caminho da humildade, mas o Senhor também está envergonhando aqueles que entraram pelo caminho do orgulho. Nós estamos no tempo em que Deus está trazendo a devida retribuição, ou seja, respostas de orações. Honrando a quem deve ser honrado, aqueles que entraram pela porta da humildade, não procuraram estar nos melhores lugares, assentados nas melhores cadeiras, estavam no fundo, não é? Homens e mulheres que entraram pelo caminho da humildade, serviram, mas o Senhor também está envergonhando aqueles que entraram pelo caminho do orgulho. A oração é o caminho da nossa dependência a Deus. Devemos nos humilhar na presença do Senhor. Devemos nos humilhar na presença do Senhor. Significa que precisamos nos sujeitar a Ele. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor e nós precisamos nos sujeitar a Ele. A palavra de Deus em Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe quando o diabo vai ter sucesso em nossas vidas? Quando nós não nos sujeitarmos a Deus. O diabo consegue ter sucesso no teu casamento, na tua família,
no teu trabalho, no teu ministério, na tua empresa, quando você não se sujeita a Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, ao Criador, a Deus, ao soberano, ao Rei de todas as coisas, ao Deus dos deuses. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só após uma verdadeira sujeição a Deus, vamos ter força contra o diabo e resisti-lo. Só após uma verdadeira sujeição ao Criador, vamos ter forças contra o diabo e resisti-lo. A soberba procede, Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda. Lúcifer é espírito, foi um querubim, é espírito, ele não é carne. E o espírito dele foi altivo e ele caiu. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, não é a altivez da alma, é do espírito, procede a queda. Provérbios 16, 18. Logo a queda e a destruição são simplesmente o sintoma. O orgulho e a soberba são a causa. Ministério que caiu, pessoas que caíram, o orgulho e a soberba, a destruição foi simplesmente o sintoma. A causa foi o orgulho e a soberba, não é? Uma pessoa que se diz cristã, mas é altiva e orgulhosa em sua espiritualidade e vida social, tem um rei, um senhor que está dominando sua conduta. Ele se chama Leviatã. A palavra de Deus em Provérbios 13, 10 diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Uma pessoa soberba vai gerar contenda, discórdia, confusão, vai gerar tragédia, não é? Então Leviatã lidera um ambiente de contendas. Leviatã lidera um ambiente de contendas, esse espírito, essa entidade, onde veremos em alguns círculos familiares, igrejas e até relacionamentos. Hoje em dia, quantas pessoas estão vivendo num ambiente de brigas, discussões e divergências? Pois soberbos que não se dobram e não compreendem que a altivez é o eixo de toda a contenda dentro de casa. Você já viu aqueles homens obstinados que dizem: aqui em casa o cabeça sou eu, sou macho alfa, sou o galo que canta por último, e ninguém tem o direito de falar nem opinar em nada, a palavra final é minha, eu sou o líder, eu que mando, eu que faço. Esse tipo de pessoa nunca permite que a sua esposa, liderada, os filhos, expressem seus sentimentos e pensamentos. O que gera isso é a soberba. O machismo procede da soberba. Homens que são machistas são homens soberbos, não é? E normalmente Deus resiste aos soberbos. Normalmente não, né? A palavra de Deus é clara. Deus resiste ao soberbo. A palavra de Deus declara em Tiago 4, do 6 ao 7. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça é favor imerecido de Deus. Quando você não merece nada, Deus te dá algo. E a palavra de Deus continua: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Deus resiste aos soberbos. O apóstolo Tiago escreve que Deus dá favor aos simples. Você gostaria de ser humilhado por Deus? A doutora Neuza pergunta. Eu não quero passar por essa situação. Desejo ser humilde, pois quem não vive de forma humilde diante de Deus e dos homens precisa ser humilhado para aprender. Não é? Então a pessoa que é humilhada diante dos homens, essa pessoa está aprendendo a ser humilde diante de Deus. E a soberba, ela gera uma prisão espiritual. Muitas coisas podem se transformar em prisão, e uma delas é o orgulho. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Olha que forte declara a palavra de Deus. Lá em Salmos 59, 12. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. A soberba pode deixar a pessoa presa espiritualmente, emocionalmente, e trazer maldição. E pelas maldições e pelas mentiras que falam. Essa é outra consequência terrível. Quantas pessoas estão presas espiritualmente, encarceradas por causa da soberba da boca?
Lembra que eu falei no sábado, eu e minha boca grande? Você sabia que um rebanho inteiro pode estar em cativeiro? Para resistirmos ao diabo, em primeiro lugar, precisamos de algo, a prática da verdade. Muitas vezes nós citamos meias verdades, não é? Omitimos, foi o que o diabo fez. Como que o diabo omitiu? Joga-te daqui para baixo, Deus vai dar ordem aos seus anjos. O diabo não omitiu, ele omitiu, não é? E Jesus trouxe a verdade, mas está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Então o diabo ele pode omitir a palavra de Deus e você acreditar que é Deus e que você está sendo injustiçado, porque aquela palavra está escrita, mas não está se cumprindo, porque para a palavra de Deus se cumprir por inteiro em nossas vidas, ela vem de uma sequência, ela vem de um contexto, não é? E esse contexto, ele está gerado na palavra de Deus, não é? Olha, o diabo não tem poder sobre você. Se ele está vindo com provocação e tentação, resista ao diabo, ele fugirá de você. Todavia, a verdade é outra. Mostra que Deus resiste aos soberbos e, ao sermos rejeitados por Deus por causa do orgulho, somos entregues ao caos do pecado. Olha só. Deus resiste aos soberbos, ao sermos rejeitados por Deus por causa do orgulho, somos entregues ao caos do pecado. Não é? É aquela pessoa que fala, o diabo não tem poder sobre mim. Realmente, o diabo não tem poder algum sobre as nossas vidas. Caso Deus permita. Deus permitiu, nós lemos ontem, que Deus permitiu espíritos malignos serem liberados na vida de Saul. Lemos em Jó que Deus liberou o diabo a tentar Jó. Ah, mas e no Novo Testamento? Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vemos Paulo em Corinto falando que ele orou 3 vezes para que Deus livrasse Paulo de Satanás, do espinho da carne. Muitas situações que você está passando na sua vida é por causa da soberba. Eu tive que reconhecer isso. E o Senhor me quebrou em relação a isso, não é? E nós precisamos reconhecer diante de Deus para que a nossa oração venha a ter eficácia. E qual que é a arma? Vamos lá, finalmente, a arma que nós precisamos contra Leviatã, que é a 11ª arma. Eu gostaria de ler com vocês a 11ª arma, lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 vai falar sobre a verdadeira arma que nós precisamos, não é? Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria e tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, uma comunidade que não está debaixo do mesmo Espírito, do mesmo pensamento, do mesmo amor e uma só atitude, essa comunidade não está debaixo do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é único e promove o mesmo sentimento em todos. Aí Paulo continua: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Leviatã desperta a ambição e egoísmo e a vaidade. Não é a cobiça, a inveja, os ciúmes, a discórdia, a contenda, a difamação. E aí continua: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha o que Paulo diz: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui agora é a chave. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, qual é a arma? A 11ª arma: ter o mesmo sentimento e atitude de Cristo. Ter o mesmo sentimento e atitude de Cristo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Qual que é a arma poderosa? Se esvaziar da dor, da discórdia, da luta, da ofensa, da falta de perdão, do egoísmo. Se esvazia de você mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Você quer passar pela honra, você vai ter que passar pela morte. Você quer passar pela exaltação, você quer que Deus te exalte, você vai ter que morrer. Você vai ter que se negar, você vai ter que se humilhar, você vai ter que se esvaziar de tudo que você tem, de tudo que você é, do seu ego, né? Da sua vaidade, da sua soberba. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual que foi a arma de Jesus? A obediência até a morte e morte de cruz. Essa foi a arma de Jesus. Então, o mesmo sentimento e a mesma atitude de Jesus é a nossa arma contra Leviatã, não é? E Leviatã, ele é destruído na obediência a Deus. Pregar é um estilo de vida. Obedecer é um estilo de vida. Renunciar é um estilo de vida. Não é? Descansar é um estilo de vida. Jesus não trouxe a mensagem, mas ele foi a mensagem. Olha a coisa linda, a doutora Neuza declara. Jesus não trouxe a mensagem. É muito fácil eu levar a mensagem para uma igreja, que é quase o meu trabalho. Mas difícil é você ser a mensagem. Você precisa ser aquilo que você prega. Você precisa ser aquilo que você expressa. Por isso, Jesus teve autoridade, não é? Porque ele pregava o que ele vivia com o Pai. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14 ao 15, Paulo declara que Jesus despojou os principados e potestades. Jesus despojou os principados e potestades, não é? E por Jesus ter despojado os principados e potestades, ele colocou debaixo dos pés dele. E essa mesma autoridade de Jesus está sobre a nossa vida. Nós temos a mesma autoridade de Jesus Cristo. E por que nós temos a mesma autoridade de Jesus Cristo? Porque nós somos filhos de Deus. Você tem a mesma autoridade de Jesus, não porque você é bom, porque você é extraordinário, porque você tem teologia, tem dons. Não, você tem a mesma autoridade de Jesus porque Cristo habita em você. Lucas 10, 19 diz: Eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Mas atentai-vos, não vos alegrei porque os demônios se sujeitam a vós, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus declara: a mim foi dada toda a autoridade dos céus e da terra. E essa autoridade Jesus compartilhou conosco. E a nossa alegria não tem que estar porque os demônios se sujeitam a nós. Porque os principados e potestades que foram despojados se sujeitam a nós. Eles, na verdade, se sujeitam a Jesus Cristo. Eles se sujeitam a Jesus Cristo. E Cristo em mim e Cristo em você tem poder contra o mal, não é? Os principados, o que inclui Leviatã, foram desarmados na cruz e postos à vergonha pública. Jesus despojou os principados e potestades. O poder das trevas foi despojado. A cédula que nos era contrária, Jesus cravou na cruz do Calvário. Não é verdade? Por isso, quando nascemos de novo, nós precisamos nascer de novo. Recebemos um nome, ao qual está escrito no livro da vida. Lucas 10, né, a partir do versículo 19. E recebemos um novo nome, o nome de Jesus, né? Este nos dá todo o direito e autoridade para lutarmos contra os principados e potestades. Não é? Muitos ainda não sabem quem são em Cristo, não conhecem a sua posição no mundo espiritual. Leia depois na sua casa, Colossenses 2, do 14 ao 15. Por favor, leia, tá? E você vai entender o que estou falando agora. Muitos ainda não sabem quem são em Cristo, não conhecem a sua posição no mundo espiritual. Leia comigo agora, Efésios capítulo 2, por favor. Leia comigo, Efésios capítulo 2, versículo 6.
Efésios 2:6. Diz o seguinte: deu-nos a vida... Desculpa, é versículo 6, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa gloriosa. Deus nos ressuscitou com Cristo, Efésios 2:6, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está assentado num lugar qualquer. Pela fé e pelo Espírito você está assentado com Jesus, acima de todas as mazelas, acima dos principados e potestades, acima de toda a confusão, de todo o caos, de toda a depressão, de toda a angústia, de todo o medo, de toda a solidão. Você está assentado com Jesus Cristo nos lugares celestiais, e é desse lugar celestial dos céus que você recebe a autoridade para estar governando a terra. Eu lembro que teve uma situação que eu fui para a África e uma feiticeira, uma bruxa de alta patente quis me matar, não é, com um facão, e aí todo mundo ficou assustado. Eu olhei para a cara dela e comecei a orar em línguas e ela ficou parada, ela ficou travada. E toda a comunidade ali da África ficou em volta de mim, vendo eu guerrear em espírito contra aquela feiticeira, e ela saiu, não é? E eu tenho vários testemunhos em relação a isso. Colocaram o Gabriel Chiaracelli, que é meu amigo, ele pode testificar. E toda a equipe do Ministério Ágape que foi viajar na África pode testificar isso também, que eu não estou mentindo. Colocaram uma bomba debaixo do meu carro que eu estava para explodir. Fizeram um voodoo e colocaram dentro, né, com a blusa do meu amigo, fizeram um voodoo e colocaram debaixo da roda do carro que nós estávamos. Não aconteceu nada. No outro dia o motorista falou: olha, não sei como a gente não morreu, porque se pegasse a faísca ou a pólvora do carro, a gente tava, né, ia se explodir. Então, Deus nos dá autoridade na missão. Na África, eu via feiticeiros caindo do céu diante do Senhor. Quem viajou, esteve comigo na África, pôde ver a doutora Neuza dando comandos espirituais e os feiticeiros caindo. Na verdade, eles caíam, os corvos caíam e eles se transformavam. Gente, era coisa bizarra. Era coisa de outro mundo. De lá eu saí realmente crente da África, né? Por que eu estou falando isso? Porque Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Uma vez eu estava expulsando o demônio falou: vocês crentiam? Eu falei: epa, vocês crentiam não, hein? Eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não sou qualquer um nessa terra. Eu sou Tiago, filho de Deus. Não sou a ele. Você é. Então, você precisa se posicionar. Os nossos inimigos espirituais são reais, não é? E quando nós não só lemos, mas nós nos apropriamos da autoridade de Jesus Cristo, essa autoridade, ela é encarnada em nós pelo Espírito Santo, não é verdade? E vários testemunhos da África, depois eu posso fazer só uma live aqui com o Gabriel contando os testemunhos de pessoas que foram curadas, tumor saindo pelo nariz, pela boca. Gente, foi coisa bizarra. Mas se a doutora Neuza foi nos ensinar a ter autoridade naquela região. E o que eu quero dizer para vocês, a Igreja de Jesus promove. A Igreja de Jesus é a única agência espiritual que pode trazer o governo dos céus à terra. Nenhuma outra religião consegue trazer o poder sobrenatural, o verdadeiro poder sobrenatural de Deus para a terra. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não estamos brincando, o diabo não brinca de serviço, não. Satanás está derrotado, ele está derrotado, mas Apocalipse capítulo 12 diz que ele está entre nós. Ele foi tacado na terra, e infelizmente ele é real. Ele quer matar, roubar, destruir, o nosso inimigo ele é real. Mas Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade contra a enfermidade, contra a depressão, contra a angústia, contra desemprego, contra tudo. Eu vos dou autoridade. O problema da igreja é que ela quer muito poder e não quer intimidade com Jesus. Muitas pessoas procuram mais o governo do reino do que o rei. E Deus não faz isso. Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto. Nós precisamos orar e nós precisamos compreender quem é Jesus de fato, não é? Feche a porta do teu quarto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Isso é de fato.
Nós fomos viajar, irmãos, acabou a comida, a doutora Neuza orou, multiplicou o pão, foi incrível. Ali, ela, irmãos, não tem muito o que comer, vamos, Deus, graças te dou e multiplica. O sobrenatural está entre nós, a igreja precisa voltar a atuar na esfera sobrenatural. Isso não está apenas sobre os apóstolos que foram levantados dessa geração. O apóstolo significa emissário, aquele que é missionário. E Jesus disse a nós, ide por todo mundo. Jesus disse para a igreja, nós somos os apóstolos dessa geração. Nós temos o governo do céu sobre nós. Temos que ser aprovados. Eu estou nessa, né? Tem um conselho apostólico que está me aprovando, que está aí o Hudson Medeiros, né? Tá comigo, tá me aprovando, tá? Nós precisamos, né? O meu amigo Wesley também, não é fácil você carregar isso, você precisa ser aprovado. Mas depois que você é aprovado por uma comissão de pessoas, você é testificado, irmãos, é maravilhoso, é transformador. E a igreja ela não quer passar pelo fogo. Como você vai vencer o orgulho passando pelo fogo de Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que passar pela fornalha, tiveram que passar pelo fogo. E eles praticamente dançaram com o quarto homem. Não significa que você vai estar na fornalha, que você vai ficar queimado 100%. Há uma esperança do quarto homem dançar com você dentro da fornalha. Mas você precisa passar para deixar de ser carvão e virar um diamante diante de Deus, não é? E a verdadeira autoridade está na igreja de Cristo. Então, eu gostaria de concluir com vocês essa live, fazendo com que vocês entendam que Leviatã habita no orgulho, não é? E eu vou pedir para que você nesse momento ore de verdade, fique em oração aí no Espírito Santo, peça para o Espírito Santo, Salmo 139, Salmos 26, esquadrinhar o teu coração, não é? Fala para o Espírito Santo esquadrinhar a tua mente, as tuas intenções. Fale para o Espírito Santo limpar suas emoções de todo engano e mentiras do inimigo. Fala para o Espírito Santo limpar as tuas emoções das mentiras do diabo, dos enganos do diabo, não é? E você precisa também, irmãos, anotar os frutos negativos que você deu. Faça um exercício, pelo menos anote 5 frutos negativos que você deu. Ore, se arrepende e peça para o Espírito Santo cortar essa raiz desse fruto negativo, não é? E depois você anota 5 frutos positivos do que você produziu. E adore ao Senhor. Está baseado lá em João 15, do 1 ao 9. Não é? O fruto é conhecido pela árvore. E às vezes a árvore, quando dá muito fruto, ela começa a se crescer, que está dando fruto. Do papai vem e poda. E o podar de Deus é difícil. Deus precisa podar essa geração. Senão a próxima geração será soberba. Deus precisa nos podar. E dói, eu falo por experiência própria, irmãos. Eu estou fazendo essa live aqui pela graça de Deus. Uma tia que eu amo, que me criou, não é? A minha tia-avó, ela faleceu hoje e está sendo difícil eu estar aqui falando com vocês. E nós somos podados o tempo todo. E eu falei, não, eu tenho um compromisso com os meus irmãos, a live, eu preciso ali cumprir o meu compromisso. Eu estou cumprindo com vocês um compromisso, não é? Porque eu me coloquei diante do Senhor para ser luz. E não é difícil, o tempo todo nós somos podados, nós somos cortados, né? As pessoas elas vêm querer nos cortar e o Espírito Santo usa pessoas para nos podar. Isso não é difícil. Às vezes você é um amigo que tem que podar um outro amigo e você não entende isso. E às vezes o seu filho precisa ser podado, a sua esposa precisa ser podada e nós não entendemos, mas é o Espírito Santo que está nos podando, não é? E também você precisa entender qual parte da sua vida que ainda existe orgulho e soberba. É no seu trabalho, é no seu ministério, é nos seus dinheiros, é nos seus negócios, é o quê? Você precisa sondar o teu coração para ver aonde tem orgulho. E você precisa anotar isso, aonde tem orgulho, e pedir para o Espírito Santo remover essa raiz de orgulho do nosso coração e do teu coração, não é? Porque a palavra de Deus diz que Deus castigará os orgulhosos, mas aos humildes Ele concederá misericórdia. Não é? Deus castigará os orgulhosos, os filhos de Leviatã, mas aos humildes Ele concederá misericórdia. Então, que Deus possa mover a tua vida hoje e a minha vida a orarmos, irmãos. É difícil, né? A vida é difícil. Nós não entendemos o caminho de Deus muitas vezes.
mas devemos nos entregar a esse caminho e entender que Ele é bom. Independente de qualquer circunstância de nossas vidas, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele tem um pacto conosco. Ele tem uma aliança, não é? Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança de amor. Quando Jesus, Ele tem um plano melhor. Aquela música do Renascer. Ele nunca chega atrasado, amém? Então que você possa orar, que você possa ser consolado pelo Espírito Santo, não é? Que o Espírito Santo, Ele é aquele que nos consola, Ele é aquele que habita dentro de nós. Então que você possa orar nesse momento, amém? Eu vou orar para o Senhor nos abençoar e que Ele possa nos sondar realmente o nosso coração, amém? Senhor, eu te agradeço por essa devocional. Eu peço que o Senhor venha ajudar a mim e os meus amigos nessa noite, Pai Celestial, a entendermos aonde precisamos ser moldados. Senhor, afaste de nós todo mal. Deus, venha, Senhor, realmente a alinhar o nosso coração e as nossas motivações com o Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito possa vir dentro de nós, remover toda a raiz de orgulho, soberba, vaidade, altivez, arrogância, prepotência, e que possamos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Que possamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Pai, que nós possamos ter o mesmo pensar de Jesus, o mesmo sentir de Jesus, e que mais uma vez o Teu nome venha a ser exaltado. Pai, abençoe cada amigo, cada irmão, cada pessoa que participou da devocional. E libere graça sobre graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe.